preciso te falar sobre uma pressão gigante em cima do presidente Osmar Stabile para que o contrato de renovação com o Memphis Depay não seja assinado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, já não está tudo certo entre Memphis e Corinthians? Sim. Salário, tempo de contrato, luva, diluição da dívida, enfim, tudo resolvido. Inclusive, o Memphis já tem até data para se reapresentar por aqui. Ele é esperado na quinta-feira, quando vai iniciar uma bateria de grandes exames. É possível que esses exames levem 2 dias de duração. Essa era mais uma das exigências do Corinthians para que o contrato fosse prorrogado até junho de 2028. Existe a preocupação em relação ao joelho do Memphis Depay e também em relação ao excesso de contusões. Até por isso, o Corinthians cogita estabelecer um seguro para que, caso o Memphis não tenha condição de jogo, o Timão seja ressarcido. É só importante registrar aqui, no aspecto político, a renovação do contrato vai render problemas a Osmar Stabile. O presidente, que pretende se reeleger em dezembro, tem ouvido de vários dos seus apoiadores que não terá mais apoio se o Memphis Depay de fato renovar esse contrato. Coisa fugiu do controle do presidente Osmar Stabile, a renovação do contrato já está acertada e só aconteceu porque o Memphis Depay aceitou todas as condições impostas do Timão. O Memphis queria 3 anos de contrato, o acordo durou 2 anos. O Memphis queria direito a um salário maior, mais próximo dos 6 milhões de reais do contrato antigo. O Corinthians bateu o pé e foi fechado um acordo de 2 milhões de reais por temporada. As luvas, ou melhor, os bônus do último contrato de 45 milhões de reais serão diluídos ao longo de todo esse período de 2 anos entre as partes. Só para registrar ou completar, contar também que se tudo correr bem com o Memphis Depay, ele pode estar à disposição para reestrear pelo Timão na partida contra o Internacional, jogo de volta da Copa do Brasil, marcado para 6 de agosto na Neoquímica Arena. Boa noite, Nicola, a situação da camisa 10 do Corinthians e o Transferban. Vou começar falando sobre o Transferban, tá aí a gente espera o pessoal chegar para trazer mais novidades em relação a Memphis Depay. O Transferban do Corinthians segue... Os pagamentos no Corinthians vão seguir a seguinte ordem: quitação dos direitos de imagem do mês de junho, que estão atrasados desde o último dia 20, pagamento dos Transferbans na FIFA e, em paralelo a isso, a negociação do pagamento do Transferban na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Corinthians, nesse momento, se concentra para buscar dinheiro para pagar o direito de imagem do mês passado, tá? Depois que fizer essa quitação, aí sim o Corinthians parte para fazer os pagamentos do Transferban. Não dá para imaginar que isso aconteça de maneira tão antecipada. Acho que no melhor dos cenários, se tudo corresse muito bem, início da próxima semana. Bora lá com perguntas, dúvidas do Edmar José Nicola, Wesley Melou. Eu sabia que essa diretoria incompetente do Corinthians não conseguiria pagar 23 milhões de reais. É brincadeira, vai ficar sem reforços na janela. É brincadeira. Só para explicar e contextualizar. Wesley foi oferecido. Quando o Wesley consegue com o Al Nassr a liberação, Wesley tinha a liberação para procurar clube no Brasil. O primeiro clube que eles buscam era o Corinthians. O Wesley é torcedor do Corinthians, uma enorme dedicação, foi o clube que o revelou. O Corinthians alegava naquele momento que não tinha dinheiro. A partir daí, o pai do Wesley passou a negociar com o Cruzeiro e com o Grêmio. Ele fecha com o Cruzeiro, fecha com o Grêmio, o Corinthians retoma as tratativas, aparece com uma oferta melhor e o Wesley diz não para as outras 2 propostas para jogar no time do coração dele, o Corinthians. Só que em meio a isso, surgem os 4 Transferbans. Um deles já foi pago, restam 3. E em paralelo, o Cruzeiro sai perdendo jogadores, né? O Cruzeiro perde o Sinisterra, que só volta a jogar no ano que vem. O Cruzeiro perde o Gabriel Peck, que havia sido contratado outro dia, fratura na tíbia. Inclusive, a fratura na tíbia do Gabriel Peck não vai ficar em vão. O Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional que deu entrada, ele foi punido pelo STJD. O STJD aplicou 6 jogos de suspensão, mas depois de cumprir esses 6 jogos, o Vitor Gabriel só vai ter condição de voltar a jogar quando o Gabriel Peck estiver treinando no Cruzeiro, tá? Punição máxima de 6 meses. Pois bem, diante desses 2 desfalques, o Cruzeiro, que já buscava um atacante de lado de campo, começou a procurar ainda mais e voltou a conversar com o Wesley, tá? Essas conversas foram reativadas, mas ainda não há uma conclusão em relação a isso. O Transferban do Corinthians esfriou a negociação, mas a ideia do Wesley era esperar por esse acordo. A promessa no Corinthians é de que esse Transferban deve ser solucionado nos próximos dias, tá bom? Estou até lendo aqui, ó.
Corinthians recua por Wesley e Cruzeiro retoma negociações por atacante do Al Nassr. O Timão recuou por conta do transfer ban e por considerar valores altos. Com as lesões de Peck e Sinisterra, o Cruzeiro voltou a negociar a contratação. As conversas ainda são iniciais, mas podem evoluir nos próximos dias. Não dá para cravar que o Wesley vai jogar no Cruzeiro, até porque ficou uma rusguinha lá entre os dirigentes do Cruzeiro e especialmente o pai do Wesley. Mas com a dificuldade do Corinthians, existe o risco real de o Corinthians perder o Wesley, tá bom? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O elenco está com os direitos de imagem atrasados, né? Mais uma vez atrasou os direitos de imagem. Isso já era meio que previsto, tá? Nos planos, né, da diretoria corintiana. Então o elenco está aí com cerca de quase 10 dias de atraso, né? 8 dias, né? De atraso dos direitos de imagem. Então o Corinthians ainda, né, está esperando, né, antecipar uma receita, arrumar ainda uma grana para poder, né, pagar os jogadores. A ideia é tentar pagar antes do dia 7 de agosto, né, quando o Corinthians vai ter que pagar a CLT, tá? Então o Corinthians ainda tem essa questão envolvendo CLT, que vai vencer. Então, juntando tudo, vai dar aí uns 25 milhões, né, de reais, 25, 27 milhões de reais. Depende muito se vai ter Memphis ou não vai, apesar que tem que pagar o salário do Memphis de julho, mesmo ele não jogando, vai ter que pagar, enfim. Então, já tem o Memphis na conta, pelo menos, desse mês. Enfim, o elenco atrasado, o feminino também está com imagem atrasada, o profissional também com situação difícil, muito difícil financeira, né? Paga uma, deve a outra, paga uma, deve a outra. O Corinthians está pagando o almoço, né, para... Como é que é, né? Vende o almoço para comer a janta, né? Infelizmente, é o ditado popular que está acontecendo no Corinthians. O Corinthians não está nem pensando em transfer ban. O assunto transfer ban não é falado no Corinthians, exatamente que a prioridade é sempre pagar os atletas, o elenco corintiano, que o Corinthians está devendo de novo. Deixa o like, comente aqui embaixo. Falando do elenco, o elenco do Corinthians está dividido em relação à renovação de Memphis Depay. Eu tô falando dividido ainda porque eu não vou falar por todos, mas conversei com atletas do elenco e com empresários de atletas do elenco corintiano e pelo menos as pessoas que eu conversei é unânime em dizer que não querem a renovação do Memphis, né? Pelo fato do Corinthians dever também, né, o elenco e pagar um jogador que é caro, o Memphis ainda vai ter o melhor salário do elenco do Corinthians, né? As bonificações também mexem, né, com o elenco, né? Isso daí, na verdade, é até uma percepção que eu tenho das bonificações, né? Enfim, mas a maioria alega que o time está redondo. Enfim, tem jogador que diz que não, vou ter que correr de novo por esse cara. São frases que eu ouvi. E o Memphis tem até um apelido que ele não sabe entre os atletas, que é Mickey, tá? Eu, no almoço com a Fel, não revelei o apelido, mas vou revelar. Enfim, o Memphis não sabe desse apelido, né? É aquela tiração de sarro que o elenco tem, né? Pelo fato de estar no Brasil, em São Paulo, na Disneylândia, aquela coisa toda, né? O Neymar, né, tinha esse apelido aí também, né? Enfim, então alguns atletas chamam ele até de Mickey lá dentro por conta, né, dessas questões, acham que ele tem alguns privilégios, enfim. Então ele não é unanimidade no elenco, tá? É claro que o elenco nunca vai dizer isso publicamente, mas a gente passa para vocês tudo que a gente apura, tá? Dos conselheiros vocês já sabem, da diretoria também está dividida, enfim. O Corinthians hoje, se renovar com o Memphis, vai renovar exatamente por conta da dívida só. É o único argumento que eu ouço nos bastidores, é por conta da dívida, de não ter que pagar essa dívida à vista, que o Corinthians não tem essa grana. Enfim, é por isso que está renovando, né? Porque tomou essa pressão de ter que pagar à vista. Porque a situação realmente muita gente não quer a renovação, mas, né, até o momento a gente vai ter que aguardar até os últimos minutos e eu vou te contar o que está faltando agora para saber se Osmar Stabile, presidente do Corinthians, vai assinar e vai bancar ou não essa renovação de Memphis Depay. Deixa o like, comente aqui embaixo. Em relação ao seguro, uma fonte no Corinthians me disse que o Memphis vai ter que passar pelos exames médicos, que todos os exames que ele já tem no Corinthians não vão valer, não vão pesar nessa renovação. Ele vai ter que passar, a partir de quinta-feira, por uma bateria de exames, tá? Minuciosos, e se ele passar nesses exames, né, se ele for aprovado nesses exames, aí sim, né, o Corinthians vai assinar o contrato com ele, apesar que tem alguns detalhes que eu vou te explicar agora. O Corinthians quer o seguro antes da assinatura, tá? O Corinthians já sugeriu o seguro, né, um seguro saúde,
para caso, né, o atleta se lesione ou venha ficar fora muito tempo, né, o Corinthians esteja aí protegido, né, isso já aconteceu no passado, né, o Leonardo Pantaleão sugeriu esse seguro, né, e acabou, né, deixando o Corinthians, porque o Augusto Melo, na época, não quis, né, colocar o seguro no contrato do Memphis. Agora, de novo, o Corinthians com a história do seguro. Conversei com fontes importantes, aí vem uma informação exclusiva que realmente me surpreendeu. O Memphis aceitou dividir, né, os 43 milhões, 4 vezes. O Corinthians começa a pagar a primeira só em fevereiro, né, de 2027, depois, como eu disse, agosto de 27, janeiro de 28 e julho de 28, quando se encerra o contrato de Memphis Depay com o Corinthians, tá? O Corinthians ainda não acertou os salários, né, não estão definidos com o Memphis. O Corinthians fez uma proposta por um salário de 2 milhões de reais. A vontade do Corinthians é renovar, o Corinthians aumenta de 1 milhão e 800 para 2 milhões, e o Memphis está querendo ainda ganhar 2 milhões e meio, tá? Então o Corinthians espera uma resposta do Memphis. Aqui no Brasil, ele quer conversar, o Corinthians quer conversar com o Memphis pessoalmente. O Corinthians até acredita que não vai ter problemas em relação a isso, que o Memphis vai reduzir, e o Memphis também pode reduzir um pouco, e o Corinthians subir mais um pouquinho, e aí ele acaba tendo, por exemplo, aquilo que a gente sempre, né, falou lá atrás, né, o salário do Yuri, lembra? O salário do Yuri é 2.200, não é? 2.200, 2.400, a gente sempre fica nessa dúvida. Então tá por aí de salário de Yuri Alberto. Caso ele bata o pé nos 2 milhões e meio, se o Corinthians aceitar, ele passa a ter o maior salário do elenco, né? Ele já tem o maior salário do elenco, mas mantém aí o posto de maior salário do elenco. Então existe, isso uma fonte importantíssima me falou, que não são só os exames médicos, tá? Existe ainda um detalhezinho que é do salário, algo que me surpreendeu, porque eu realmente não sabia disso, né? E o Corinthians deixou para conversar isso pessoalmente com o Memphis. Ele está vindo para o Brasil na quinta-feira, né? O Corinthians deve sentar com ele para acertar os últimos detalhes do contrato, questão de salário, enfim, e também, né, a questão dos exames médicos, né, que também vai pesar bastante, e a questão do seguro. Então, seguro, exames médicos e salário. Por isso que eu falo, gente, eu não estou aqui dizendo que ele não vai renovar, tá? Eu só estou sendo cauteloso, né, precavido, em não cravar a renovação, como muitos já cravaram. E eu vou bater nessa tecla até o final. Eu vou esperar o Corinthians soltar na nota oficial, né, da renovação do Memphis. Enfim, vou esperar a assinatura para cravar para vocês. Essa história está um enigma dentro do Corinthians, tá? Está um mistério dentro do Corinthians, e quem tem contatos lá sabe que cada hora eles falam uma coisa, vai renovar, não vai renovar, vai renovar, não vai renovar. E eu, pela minha experiência, não sou bobo de bancar nada. Eu não banco que não renova e eu não banco que renova. Ah, Samir, assim fica fácil. Assim fica fácil o quê? A verdade? Essa é a verdade. Eu sou jornalista, eu sou um mensageiro. Eu sou o carteiro, eu não tenho que definir nada, eu não assino nada. Não está assinado e ainda tem detalhes para serem resolvidos, tá? Então eu acho que quem cravou se precipitou e corre um risco. É claro que pode renovar, tá bem adiantado, né? Pô, o Memphis já aceitou diluir a dívida em 4 prestações, né? Mas tem questão do exame, tem o seguro, tem a questão do salário, que a diferença é mínima, mas eles vão se resolver, devem, né? Acredito que se resolva. Enfim, eu até apostaria que renova, mas eu não vou cravar nada, tá? Eu não sou maluco disso, porque, meu amigo, essa negociação aí é uma negociação muito polêmica, né? O Osmar está negociando com a oposição dele, entendeu? Então existe uma pressão do grupo político, né, do Osmar, que elegeu o Osmar, dele tá facilitando na negociação para pro rival, né? Não é para o Memphis, né? Porque muita gente que representa o Memphis hoje faz parte de um outro grupo político, né? Então envolve política, envolve grana, envolve exames médicos. É só por isso que eu não cravei, tá? Esse é o meu respeito por vocês e, né, se aconteceu alguma coisa, vocês sabem que eu respeitei vocês até o final. Beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.